vou pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Amém? Aleluia! Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou dar tudo de mim, eu vou dar tudo que eu posso nessa noite. Hoje de manhã nós tivemos um culto sobrenatural, uma reunião sobrenatural. E como sempre, somos sempre muito intensos naquilo que fazemos. Então eu deixei tudo que eu podia. Mas tem mais, amém? Porque sempre tem mais. Você está comigo? Aleluia! Romanos capítulo 4, versículo 17. A mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite é fruto de uma realidade que temos vivido como igreja. Nesses 5 anos, é fruto de algo que Deus tem estabelecido sobre nós. Como igreja, nós acreditamos no poder da palavra declarada. Entendemos que toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre com os seus desígnios. A forma como ela foi lançada, da maneira como ela foi gerada, a forma como ela foi liberada, ela cumpre com os seus propósitos. Talvez muitos de vocês não saibam disso, mas todo ano nós temos uma palavra de Deus que é proclamada sobre nós. Todo ano nós temos uma palavra de Deus que é derramada sobre nós. Todo ano nós temos uma palavra de Deus que é liberada sobre nós. Um decreto de Deus que vem sobre a nossa igreja, que vem sobre a nossa vida. Esse ano, por exemplo, é o ano Esse é o ano da vitória. Temos vencido em muitas áreas da nossa vida. Uma palavra que Deus liberou sobre nós, um decreto que Deus estabeleceu sobre nós. Nós temos vencido em muitas áreas da nossa vida, e naquelas áreas que pensamos ter perdido, não é derrota, é livramento. Não confunda. Tem coisas que não acontecem na nossa vida da forma como nós queríamos, porque Deus está nos livrando de algo pior, amém? A propósito, no final da nossa reunião eu quero fazer aqui um parênteses. Pedir para que você passe no nosso mural das proclamações. Nós criamos um ambiente em que nesse ambiente nós estabelecemos ali as palavras que Deus derramou sobre nós desde o ano de 2017 até o ano de 2022. Nós que somos os mais velhos aqui, imagino eu, o dia que essa igreja foi gerada foi no ano de 2017, e talvez você não saiba disso, mas quando essa igreja foi gerada, ela nasceu debaixo de uma palavra. Você sabe qual é? Você se lembra? Se você lembrar, eu vou deixar você pregar hoje aqui. No ano de 2017, uma palavra que foi liberada sobre nós, era o ano da alegria. Talvez seja por isso que sejamos um pouco alegres, às vezes até alegres demais. Então, antes de você ir embora, eu quero te pedir no nome de Jesus, passa lá no nosso mural das proclamações. Lá tem de 2017 até 2022, ano passado, ano do recomeço. E vai lá, tira uma selfie. Amém? Fechando parênteses. Nós, como igreja, acreditamos em um Deus que libera uma palavra. Como igreja, acreditamos em um Deus que estabelece decretos. Como igreja, acreditamos em um Deus que anuncia verdades. Mas para que essas palavras, para que esses decretos, para que essas verdades se tornem reais na nossa vida, nós precisamos chamar a existência. O título da mensagem de hoje se chama Chamando a Existência. 1, 2, 3... desse jeito você não está chamando nada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Romanos, capítulo 4, versículo 17. E nós vamos ler a parte B. Pastor, o que é a parte B? É a segunda parte do versículo, amém? Romanos, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: diante daquele em que creu Abraão, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uma outra versão:
perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Pula, meu filho. Vem comigo, meu filho. 1, 2, 3, vai. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Uma outra versão vai dizer: ele confiou em Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Pula, meu filho. Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos, e ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Uma outra versão: em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência elementos inexistentes como se existissem. E por fim, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, levantar os mortos para a vida e com uma palavra, trazer algo à existência a partir do nada. Você crê nessa palavra? Esse texto ele é muito forte, porque ele fala sobre aquilo que estava morto e passou a ter vida. Esse texto é muito forte porque fala das coisas que não existiam, que passaram a existir. Esse texto revela o poder criativo de Deus, de do nada, repete comigo, do nada. Do nada ele criou todas as coisas que há, deu forma, deu cor, trouxe sentido. Uma palavra que ao ser lançada, uma proclamação que ao ser feita, carrega em si o poder de chamar à existência as coisas que não existem como se existissem. Uma palavra proclamada que tem poder de vivificar tudo aquilo que está morto. Essa passagem retrata um pouco da história de Abraão e Sara. Mas mais do que retratar a história desse casal, essa passagem quer revelar para mim e para você, diante dos teus olhos, aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que Deus tem estabelecido a teu respeito. Entenda algo no nome de Jesus. Ei! Deus só precisou de um Abraão. Deus só precisou de um Isaac. Deus só precisou de um Jacó. Deus só precisou de um José. Deus só precisou de um Moisés. Deus só precisou de um Davi. Deus só precisa de uma pessoa que crê para que Ele traga à existência realidades que não existiam. Deus só precisa de um homem e de uma mulher que crê para que Ele possa vivificar tudo aquilo que está morto. Pelo amor de Deus, tem alguém aqui? Esse homem está aqui, essa mulher está aqui. Deus só precisa de um homem que crê para que o seu tempo seja transformado. Deus só precisa de uma mulher que crê para que a sua geração seja mudada. Tudo aquilo que nos envolve nasceu a partir de uma palavra. Tudo aquilo que nos envolve nasceu a partir de uma proclamação que foi liberada a nosso respeito, uma declaração que foi feita. No princípio de tudo, diz a palavra, a terra estava sem forma e vazia, e trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, liberou Deus, proclamou Deus: haja, e houve luz. Uma palavra proclamada com poder de trazer vida àquilo que estava morto. Uma palavra declarada com o poder de trazer à existência aquilo que não existia. Sabe o que é que acontece? Talvez com muitos de nós, é que nós ficamos presos. Escuta isso.
Nós ficamos presos ao Deus que fez no Gênesis e nos esquecemos que o mesmo Deus que fez no Gênesis é o mesmo Deus que continua fazendo de geração em geração, que continua curando, que continua libertando, que continua restaurando, que continua salvando. Ele não parou de operar. O Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? O mesmo Deus que curou lá é o mesmo Deus que está hoje aqui, curando, libertando, restaurando, criando, liberando uma palavra. Aleluia. O mesmo Deus que chamou a existência o que não existia como se existisse, é o mesmo Deus que continua chamando a existência novas realidades. É o mesmo Deus que continua vivificando tudo aquilo que está morto. O mesmo Deus que disse haja e ouve, é o mesmo Deus que diz haja e acontece. Da mesma forma como Deus operou na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi, o mesmo Deus continua operando nos dias de hoje, na tua vida. O mesmo Deus, nada mudou. É hora de chamar a existência. É hora de nós chamarmos a existência as realidades que já foram estabelecidas por Deus para cada um de nós. É hora de nós chamarmos a existência realidades que já foram estabelecidas por Cristo Jesus na cruz do Calvário para a tua vida. É hora de você chamar a existência realidades da parte de Deus para a tua casa. É hora de você chamar a existência realidades de Deus. Ei, por quanto tempo você tem orado pela tua família? Está na hora de você chamar a existência salvação sobre a tua casa. Por quanto tempo você tem orado pelos teus filhos? Está na hora de você chamar a existência salvação, cura. Por quanto tempo você tem orado pela restauração da tua família, do teu casamento? Está na hora de você chamar a existência. A palavra declarada, a palavra proclamada, que chama a existência, aquilo que não existe, está, e você precisa entender isso, está sobre as nossas enfermidades. Não está ao lado das nossas enfermidades ou abaixo das nossas enfermidades. A palavra que quando chamamos a existência, essa palavra, essa proclamação, esse decreto, essa palavra liberada, ela está sobre as nossas dores. Elas não estão abaixo das nossas dores. Estão acima, sobre as nossas finanças, não abaixo das nossas finanças. Eu estou liberando palavra poderosa sobre a tua vida, meu amigo. Chamar a existência. Chamar a existência. É tempo de chamarmos a existência realidades que já foram conquistadas em Cristo Jesus e estabelecidas por Deus para cada um de nós. Acontece que chamar a existência, trazer a existência as realidades que foram estabelecidas por Deus para cada um de nós, escuta! Só cabe a você, a mais ninguém. Repete comigo. Promessas são para pessoas que não terceirizam. A única pessoa que tem todo o poder, toda legitimidade, toda autoridade para vencer essa guerra é você mesmo. A única pessoa que tem todo o poder para chamar a existência uma nova realidade sobre essa circunstância é você mesmo. A única pessoa que tem poder e autoridade para entrar dentro de casa, colocar a planta dos pés e mudar a atmosfera daquele lar é você mesmo. A única pessoa que tem poder, tem legitimidade, tem autoridade, escuta isso que eu estou te falando, para vivificar coisas que estão mortas dentro de você, é você mesmo. Homens como Abraão e companhia só viveram o que viveram porque saíram dos esconderijos. Homens como Abraão e companhia só viveram o que viveram porque saíram dos lugares perigosamente confortáveis. Se levantaram e porque foram
chamaram à existência uma realidade que já tinha sido estabelecida por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar, porque o chamado, o destino é gradual, a revelação é gradual. Abraão saiu. E quanto mais ele caminhava, mais ele chamava a existência, mais ele vivificava realidades vivas da parte de Deus sobre ele, mais ele chamava o seu destino, mais ele se aproximava do seu propósito, porque ele não terceirizou, ele se levantou e foi. Nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer que carregamos dentro de cada um de nós o poder para transformar realidades. E realidades só serão alteradas quando nós nos posicionarmos, chamando à existência realidades do céu sobre a nossa casa. Eu estou te chamando à responsabilidade. Você está comigo? Sabe em que momento Golias derrubou o gigante? Eu já falei sobre esse assunto em uma outra situação. Sabe qual foi o momento em que aquele gigante foi ao chão? Quando Golias começou a declarar. Quando Golias começou a estabelecer realidades do céu. Quando Golias começou a proclamar, dizia Golias: você vem contra mim com lanças, escudos e espadas, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, pois é a Ele a quem você afronta. E no momento que essas palavras foram declaradas, a atmosfera mudou, porque agora não era Davi contra o gigante, agora era Deus contra aquele gigante, e que o que não existia passou a existir. Um ambiente de derrota se transformou em uma das vitórias mais épicas narradas de geração em geração, porque um homem se levantou a proclamar, porque um homem se levantou a liberar, porque um homem se levantou a declarar. Situações foram transformadas. O gigante caiu no chão, porque um menino começou a proclamar, a estabelecer. Irmão, você está subestimando o que mora dentro de você. Você está subestimando aquilo que você carrega da parte de Deus. Basta uma palavra, basta um posicionamento, basta uma decisão, e tudo aquilo que se levanta contra você retrocede, bate em retirada. Basta você se levantar, sabe por quê? Porque aquilo que está dentro de você é extraordinariamente maior a tudo aquilo que está do lado de fora. Aquele gigante era grande, mas o que estava dentro daquele menino era maior. Essa mensagem eu preciso resgatar o tempo todo na igreja, junto aos pastores, junto à liderança, junto às ovelhas. Nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar passar o entendimento que nós estamos diante de um Deus que chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos na presença de um Deus que vivifica tudo aquilo que está morto. Você está aí? O texto que nós acabamos de ler fala de um casal que não tinha mais sonhos, Abraão e Sara. Um texto que fala sobre um útero morto. Um texto que fala de um homem com 99 anos de idade, uma mulher com 89 anos de idade. Um texto que retrata um ambiente de esterilidade. Mas também é um texto que nos fala de um Deus que vivifica tudo aquilo que está morto. É um texto que também nos fala de um Deus que traz a existência. Ele traz a existência. Ele chama a existência aquilo que não existe, como se existisse, fosse. E o mesmo Deus, eu preciso falar isso para alguém nessa noite, pelo amor de Deus. O mesmo Deus que chama a existência realidades que não existem, é o mesmo Deus que está hoje aqui. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não está entendendo.
O mesmo Deus que chama a existência realidades que não existem, está hoje aqui. O mesmo Deus que levanta mortos está hoje aqui. O mesmo Deus que fez um milagre em um casal que estava biologicamente morto, é o mesmo Deus que hoje libera uma palavra de vida sobre você. Libera uma palavra de vida sobre você. Libera uma palavra de vida sobre você. Libera uma palavra de vida sobre a tua casa. Libera uma palavra de vida sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Libera uma palavra de vida. Oh! Deus não deu um novo útero para Sara. Deus fez um milagre no útero que estava ali. Deus não fez com que Abraão e Sara se tornassem mais novos para poder ter filhos. Deus fez com que 2 corpos velhos pudessem gerar um bebê. Esse é o Deus. Esse é o Deus que traz à existência as realidades que não existem, que vivifica tudo aquilo que está morto. Esse é o nosso Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas nessa noite? Eu não vou te dar novos sonhos. Eu vou gerar vida nos sonhos que eu já te dei. Recebe no nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas hoje aqui? Eu não vou te dar um novo casamento não, tá? Você quer um outro? Não. Eu vou restaurar. Eu vou restaurar o casamento que eu já te dei. Sabe o que é que Deus está dizendo para pessoas hoje aqui? Aquele diagnóstico de morte que foi lançado sobre você. Sabe o que é que Deus está dizendo hoje aqui? Eu rasgo ele. E eu estabeleço um diagnóstico de vida. Porque eu sou um Deus que vivifica tudo aquilo que está morto. Eu sou um Deus que levanta aquele que está caído. Irmão, quantas palavras saíram desse altar. Quantas sementes nós lançamos desse altar. Daí você vem e diz, não pastor, eram só palavras. Palavras para você. Para nós decretos, realidades estabelecidas pelo nosso Deus. Proclamações de um Deus que chama a existência aquilo que não existe como se existisse. Um Deus que vivifica tudo aquilo que está morto. Para você palavras, para nós decretos, realidades, revelações do alto. Quantas pessoas... Quantos de nós chegamos nesse lugar carregando uma palavra de morte? Você lembra? Quantos de nós chegamos nesse lugar sem esperança, sem expectativa? Quantos de nós chegamos nesse lugar carregando uma palavra que nos aprisionava, que nos limitava, que não nos deixava ir? E quantos de nós estamos hoje aqui cheios de vida, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de Deus, cheios do Senhor, cheios do Senhor. A palavra vai dizer que Abraão creu, que Deus poderia chamar a existência realidades mortas. A palavra vai nos dizer que Abraão creu nesse Deus que vivifica tudo aquilo que está morto. Ele creu mesmo estando velho. Ele creu mesmo estando em um ambiente de esterilidade. A palavra vai dizer que Sara riu. Abraão creu. Sara riu, mas Abraão creu. Irmão, escuta isso no nome de Jesus. Quando o poder da palavra de Deus se encontra com um homem, com uma mulher que tem fé, meu Deus! Meu Deus! Quando a palavra proclamada, quando a palavra liberada se encontra em um terreno que acredita, em um terreno que crê, meu Deus! Meu Deus! Sabe o que o apóstolo Paulo ele quer nos dizer? Que Abraão preferiu alimentar a promessa. Ele ouviu e ele creu. Ele começou a alimentar a promessa. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Olha para mim. É que nós muitas vezes alimentamos o medo. Muitas vezes nós damos comida para o medo. Muitas vezes nós alimentamos palavras que nos prendem. Damos comida para palavras que não nos deixam ir. Há pouco tempo eu conversava com um rapaz. E ele dizia assim para mim: pastor, alguns anos atrás,
Eu vivia uma das minhas melhores estações com o Senhor. Deus me usava, pastor. Eu era usado na área da cura, na área da libertação, pregava. Deus me usava tanto, pastor. Mas um determinado dia, alguém, escuta isso. Alguém liberou uma palavra sobre a minha vida. E desde o dia que aquela pessoa liberou uma palavra sobre a minha vida, pastor, eu perdi o entusiasmo. Eu diminuí na fé, eu saí dos caminhos do Senhor. Aí eu pergunto para você, é porque esse rapaz quis? Claro que não. É porque palavras têm poder. Aliás, a Bíblia vai dizer que da nossa língua saem palavras de vida e palavras de morte. E aquilo que nós declararmos, aquilo que nós pronunciarmos, será o fruto que nós vamos comer, que nós vamos nos alimentar. Ai, pastor, lá no fundo são apenas palavras para você. Para nós são proclamações de Deus. Ano a ano Deus derrama uma palavra sobre nós. Ano a ano Deus derrama uma promessa sobre nós. Ano a ano Deus proclama uma verdade sobre nós. No ano de 2018, talvez você não saiba disso. A palavra que Deus derramou sobre essa igreja foi perseverança. E como nós precisávamos, e como nós precisamos dessa palavra naquele período. Como nós precisamos perseverar para permanecer como igreja, para permanecer no Senhor. Talvez você não saiba disso. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ano passado, a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, foi o ano do recomeço. Ano passado foi o período de pandemia, você lembra? Período da pandemia muito forte. Quantas pessoas chegaram nesse lugar enlutadas? Quantas pessoas chegaram nesse lugar dizendo assim, pastor, eu perdi meus pais. Pastor, eu perdi meu filho. Pastor, eu perdi o meu esposo. Pastor, eu perdi amigos, eu perdi parentes, pessoas que chegaram ano passado aqui, mas chegaram aqui debaixo de uma palavra que dizia, você pode recomeçar, você pode viver uma nova história, você pode viver algo novo. Palavras, proclamações, decretos, realidades de Deus sendo estabelecidas sobre você. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Ela cumpre com o seu propósito. Ela cumpre com o seu desígnio. Ela traz a existência. Ela vivifica. Ela gera propósito. Você está aí? Eu já estou terminando. Alguns problemas. Escuta isso, crente. Escuta isso. Alguns problemas ainda não foram resolvidos na tua vida, porque esses problemas não ouviram ainda o som da tua voz. Sabe aquela tempestade? Sabe aquele mar revolto? Eles estão esperando o som da tua voz. Ele repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. E naquele mesmo momento o vento e o mar se aquietaram, fez-se grande bonança. Ele olhou para os discípulos e disse, por que vocês são tão tímidos? Será que vocês não entenderam que nós estávamos debaixo de uma palavra? Será que vocês não entenderam que havia uma proclamação de Deus, do nosso Pai sobre nós, de que nós chegaríamos do outro lado da margem? Portanto, não adiantaria o mar se levantar, o vento sacudir o barco, nada poderia nos deter, porque havia uma palavra, nós chegaríamos do outro lado, nós cumpriríamos com a nossa missão. Existe uma palavra de Deus sobre você. Existe uma proclamação de Deus sobre a tua casa. E não adianta querer se levantar, porque vai se levantar por um caminho e vai fugir por 7 caminhos. Por 7 caminhos fugirá, porque aquilo que está em você é maior, é maior, é maior do que tudo aquilo que se levanta contra você. Aleluia. Os céus não respondem às nossas necessidades. Os céus reagem à nossa fé, que se manifesta através das nossas declarações, chamando à existência aquilo que não existe, estabelecendo a vontade de Deus, vivificando uma realidade dos céus. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, vai dizer, assim está escrito, eu criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos, declaramos, proclamamos, chamamos à existência. O que é que você precisa chamar à existência, meu amigo?
Qual é a realidade que precisa ser sacudida dentro de você? O que é que você precisa vivificar da vida? O louvor já pode subir. Eu estou pregando, mas a sensação no espírito que eu tenho é que realidades mortas em muitos de nós estão nesse momento recebendo uma porção do céu, e aquilo que estava morto está começando a gerar vida. Você que chegou nessa igreja, eu libero uma palavra sobre a tua vida agora. Você que chegou nesse lugar com o útero morto, receba milagre de Deus agora. Receba milagre de Deus agora. Receba o impossível de Deus agora. Ei, volte a gerar. Ei, útero, volte a funcionar, no nome de Jesus. Volte agora, volte agora. Chamamos a existência milagre, chamamos a existência cura. Por quê? Por que escolher um casal de velhos? Você já fez essa pergunta? Diante desse texto? Por que Deus escolheu um casal de velhos? Por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Isaac? Alguém já fez essa pergunta? Deus poderia ter escolhido um casal novinho, recém-casado, para gerar o filho da promessa. Mas Deus fez questão de escolher um casal velho. Sabe por quê? Para que quando olhassem para Isaac, vissem, é um milagre, foi Deus que fez, só Deus poderia ter feito, só Deus é o Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto mais dependente você for, mais Deus vai atuar em você. Quanto mais quebrantado você for, mais você vai viver realidades sobrenaturais da parte de Deus. Eu sinto no meu espírito que nessa hora Deus está vivificando muita gente que está morta nesse lugar. Ei, ministérios mortos, Deus está ressuscitando. Deus está ressuscitando. Ei, Deus te usava tanto. Deus te usava tanto. As pessoas olhavam para você e diziam, meu Deus, eu consigo sentir a presença do próprio Cristo através da vida dele. E por uma situação você foi diminuindo, você foi sendo anestesiado, esterilidade começou a brotar em você. Nessa hora Deus derrama uma palavra sobre você. Volte à vida. Volte à vida. Volte a gerar frutos. Volte a florescer no nome de Jesus. No nome de Jesus, pega essa palavra. Quando você diz não tem jeito, Ele diz tem jeito sim, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando os meus médicos dizem acabou, Ele diz acabou não, porque quem tem a última palavra sou eu, e eu vivifico aquilo que está morto, eu gero vida naquele que não tem mais vida. Acabou não. Abraão colocou a sua fé em Deus. Abraão depositou a sua fé num Deus que vivifica tudo aquilo que está morto, que traz à existência realidades que não existiam como se existissem. Existem duas realidades que nós precisamos entender nessa noite. Existe uma dinâmica no reino de Deus. A primeira delas, é necessário ter fé. E você não precisa ter uma fé muito grande. Você só precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Segunda dinâmica, segunda realidade. Você precisa depositar a tua fé, que é do tamanho de um grão de mostarda, na pessoa certa. Você precisa depositar a tua fé, que não é muito grande assim, em Jesus. Porque quando a tua fé, que não é muito grande, o tamanho do grão de mostarda, é depositada na pessoa certa, meu Deus,
meu Deus! Oh! Esse trecho, ele traz para mim realidades amplas, realidades inimagináveis. Esse texto não fala tão somente da gravidez, da gestação de um bebê. Esse texto, escuta, ele fala também de sonhos que foram abortados. Esse texto fala sobre planos que foram esquecidos. Esse texto fala sobre projetos que foram engavetados, mas que nessa noite o Senhor está chamando a existência. O Senhor está chamando a existência. O Senhor está vivificando o que estava morto. Oh! Deus está me dizendo para falar para algumas pessoas nessa noite. Começa a chamar a existência os sonhos. Deus está me pedindo para dizer para algumas pessoas nessa noite: começa a chamar a existência os planos. Começa a chamar a existência os projetos. Começa a chamar a existência no nome de Jesus. Eu vou até o fim. Eu estou quase sem voz, mas eu vou até o fim. Ei, Abraão, ele só tinha uma voz. Você e eu, nós temos a história de Abraão e tantas outras histórias aqui, de homens que viveram a realidade de um Deus que chama a existência o que não existe e que vivifica tudo aquilo que está morto. É hora de chamar a existência novas realidades sobre nós. É hora de estabelecermos o reino de Deus sobre nós. O que você precisa, Deus já colocou em você. Palavras já foram liberadas sobre você. Promessas estão ao teu alcance. O que você precisa é chamar a existência. Chamar a existência. Vivificar o que está morto. Para de terceirizar. É hora de manifestar. É hora de ser ativado. É hora de chamar. Oh! Eu termino por aqui. Certa vez, Jesus ele encontrou um cego. E diz a palavra: olha para mim. Ele encontrou um cego. E diz a palavra que ele pegou o barro, misturou com a sua saliva e passou nos olhos desse cego. E disse para ele ir se banhar no tanque de Siloé. Aí você me pergunta: pastor, aonde foi que Jesus leu isso? Ele não leu em lugar nenhum, sabe por quê? Porque ele fez algo inédito. E é justamente isso que ele quer fazer nessa noite. Ele quer fazer algo inédito na tua casa. Ele quer fazer algo inédito na tua família. Ele quer fazer algo inédito nos teus filhos. Ele quer fazer algo inédito no teu ministério. Ele quer fazer algo inédito na tua vida. Ele quer fazer algo inédito. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. A palavra continua. Aquele cego foi se banhar no tanque de Siloé. E ele começou a jogar água no rosto. E jogar água no rosto. E jogar água nos olhos. E instantaneamente ele foi curado. O poder não estava naquelas águas. O poder estava na palavra. Eu vou repetir. O poder estava na palavra que foi liberada. E de quem foi liberada? Sabe por quê? Porque basta uma só palavra. Basta uma só palavra. Basta uma só palavra. Oh! É um lugar sobre Jesus.